Segredos de um Escândalo, o novo filme de Todd Haynes, que chega aos cinemas brasileiros neste dia 18 de janeiro, mexeu comigo de maneiras que eu não esperava. Sabe quando você assiste um filme e você tem tantos pensamentos borbulhantes sobre ele e ao mesmo tempo você não consegue organizar uma linha de raciocínio de tão abismado que você está com o que você viu? Foi assim que eu me senti vendo esse filme maravilhoso. Eu saí da sala de cinema quase pálido, tremendo, com as pernas bambas, de tão movido que eu fiquei por aquela narrativa. Então, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês Segredos de um Escândalo. Bom, Segredos de um Escândalo já tem gerado bastante polêmica por ser inspirado em uma história real e as pessoas envolvidas nessa história real não foram consultadas para fazer o filme. Então, eu vou fazer a crítica do filme agora nesse primeiro momento do vídeo e mais pro final do vídeo eu vou contar para vocês sobre a história real, sobre quem são as pessoas por trás deste filme, o que aconteceu nos bastidores. Fica até o final para conhecer todas essas curiosidades. Mas agora vamos para a crítica do filme. Em Segredos de um Escândalo, a atriz Elizabeth, vivida por Natalie Portman, se prepara para interpretar Grace Yu, vivida por Julianne Moore, uma mulher da vida real que se envolveu em um escândalo de tabloide algumas décadas atrás. Passando uma semana com Grace e sua família pesquisando, Elizabeth tenta entender o que leva uma professora de 36 anos a ter um caso sexual com um seu aluno de 13 anos, e como esse ato alterou permanentemente suas vidas e a de todos ao seu redor. Talvez depois de eu ter falado dessa sinopse você se lembre de um cantor nacional muito famoso, muito conhecido. Talvez você se lembre. Não vou citar o nome dele aqui para eu não ganhar um processo, mas enfim, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. Bom, este é um tema muito delicado, muito real e acontece bastante, a gente vê na mídia como acontece. E o diretor Todd Haynes, ele desafia o público sutilmente às suas convicções morais. Afinal, uma mulher de 36 anos tendo uma relação sexual com uma criança de 13 anos é monstruoso. Mas e essa mesma mulher, agora com 56 anos, casada com essa mesma criança, agora com 36 anos, há 20 anos, tendo uma vida tranquila, com muitos filhos e vizinhos que os adoram? Será que isso é diferente? O Todd Haynes vai mostrar que esse estilo de vida é tão monstruoso quanto. E para mostrar isso ao público, é interessante como o Todd Haynes usa essa personagem intrusa à história, que é a Elizabeth, interpretada pela Natalie Portman. Ele a usa como essas perguntas investigativas que ela vai fazendo para Grace e para todos ao redor dela, que são perguntas que o próprio espectador quer fazer. E junto dessa temática delicada, o Todd Haynes também aproveita a personagem da Elizabeth para tecer uma crítica à indústria hollywoodiana, sobre como essa indústria adora espetacularizar tragédias. Afinal, a Grace vai fazer um filme baseado nessa história e vai viver essa história ao lado de outro menor de 13 anos. Há uma cena de Segredos de um Escândalo onde ela recebe os testes dos atores que vão contracenar com ela e eles todos são crianças, têm 13 anos também. Ou seja, outro menor vai viver essa mesma situação. É uma crítica muito pontiaguda à indústria e praticamente uma autocrítica ao próprio filme. Afinal, ele também está tornando essa tragédia em um filme, em um espetáculo, em um entretenimento. Mas esse filme é um triunfo pelo seu elenco. A Julianne Moore, que já está acostumada a viver papéis difíceis, a viver mulheres complicadas, aqui ela vive mais uma. A personagem dela tem uma pose de ingênua, de coitada, mas na realidade ela é uma predadora manipuladora. E a Natalie Portman é mais uma vez uma fracassada, tal qual Nina Sayers. É muito interessante aqui a personagem dela, porque a atriz que ela está interpretando, ela é terrivelmente falsa. Ela exala falsidade em tudo que ela faz, em tudo que ela fala. Tem um momento onde chega uma mulher e ela fala pra ela: eu adorei o filme que você participou. E ela fala obrigada. Ela fala obrigado de um jeito tão gentil, mas é tão cínico que parece, o obrigado dela parece a coisa mais sórdida que você já ouviu na sua vida. É um obrigado, um thank you, tão forjado, tão cínico. A personagem dela é hipnotizante. E foi um trabalho de atuação muito complicado, porque a Natalie depende bastante da personagem da Julianne Moore, porque em determinado ponto do filme, como ela é atriz, nós vemos que ela começa a absorver a personagem da Julianne Moore, absorver os trejeitos dela. A personagem da Moore fala com um S puxado, ela fala um think, ela puxa
a língua, e você vê que essa personagem começa a puxar também ao longo do filme. E não só nisso, os trejeitos, né? Ela tá sentada do lado da Grace, ela começa a copiar o jeito que ela mexe no cabelo. A maneira como a boca dela fica aberta, isso é muito interessante. Se vocês olharem no pôster, vocês vão ver que já tem esse indicativo. A Julianne Moore sempre mantém a boca assim, meio entreaberta, e a Natalie começa a copiar esse trejeito. É uma atuação inebriante. E dá pra compreender porque que o SEG não quis indicar esse filme em nenhuma categoria de atuação, né? Afinal, esse filme tocou na ferida dessa indústria. E tocar na ferida, acho que é a palavra perfeita pra descrever não só o filme, mas a atuação do Charles Melton. Quanto carisma tem o Charles Melton? Gente, vocês lembram dele no Globo de Ouro, quando anunciaram o nome dele? Charles Melton, May December, e a cara dele apareceu na tela. Charles Melton, May December. E ele tava com o rosto mais lindo do mundo. É impressionante. E tem muita coisa interessante sobre a atuação dele. Quero começar falando do físico. O Charles Melton veio de Riverdale, uma série teen da CW, que a gente sabe que explora muito o corpo dos seus atores mais jovens, né? Charles Melton sempre teve um físico muito bem definido, um tanquinho muito bem malhado, mas aqui ele adotou uma transformação física de um físico mais comum, um físico mais dono de casa. Eu achei muito interessante isso. Parece uma coisa mínima, mas representa muito quando você vê que um ator realmente se joga no papel para realizar as transformações físicas que o papel requer. Ele atua como um jovem muito simples, muito quieto, muito contido, mas que pouco a pouco a gente começa a ver que, na verdade, essa quietude dele beira uma infantilidade. Ele é tratado como uma criança, ele é explorado tanto pela personagem da Julianne Moore quanto pela Natalie Portman. E é muito triste assistir isso, porque você vê uma criança que teve sua infância interrompida e que vive um trauma e que não se reconhece dentro desse trauma. A metáfora da borboleta é um perfeito exemplo disso, né? Que nós vemos a borboleta ao longo do filme, ela vai se libertando. É muito triste observar esse personagem. É muito triste o destino dele, é muito triste a vida dele. E o Charles Melton conseguiu passar isso para a tela de uma maneira fabulosa. Eu simplesmente adorei. Dito isso, as escolhas incomuns do Todd Haynes para a direção podem afastar algumas pessoas, especialmente no quesito trilha sonora. A trilha sonora desse filme é adaptada do filme The Go-Between, de 1971, se não me engano. E estabelece um desequilíbrio tonal. Algumas mudanças de cena em momentos importantes sempre vêm com um gongo da trilha sonora. Fica esquisito, assim, visivelmente esquisito. Mas eu acho que Segredos de um Escândalo é um filme muito realista na maneira como ele aborda a sua trama. Na maneira como ele mostra vítimas que estão tão traumatizadas e tão condicionadas que não se reconhecem como vítimas. Na maneira como ele mostra predadores que se vendem de ingênuos. E na maneira como ele mostra farsantes que são mais uma espécie de exploradores cruéis. Através desses três grandes personagens. É uma das melhores experiências no cinema. Assistam Segredos de um Escândalo. Entre em cartaz nos cinemas dia 18 de dezembro. 18 de janeiro, olha que burro! Mas este filme é inspirado em uma história real. E não é a história do cantor nacional aqui no Brasil, né? Este filme foi inspirado em uma história real que gerou muita polêmica porque a vítima dessa história real não foi procurada, não foi consultada para fazer o filme. O filme, é claro, mudou os nomes, mudou lugar, mudou idade, mudou tudo, né? Mudou a maioria das coisas, mas o cerne da história é quase que 90% verídico. A única diferença é que a Elizabeth, a atriz vivida pela Natalie Portman, não existe. E os nomes dos personagens foram trocados. A Grace se chama, na verdade, Mary Kay. E o Joe se chama Will Falaliau, não sei falar o nome dele. Eles se conheceram em 1971, quando o Will tinha apenas 8 anos. Sim, 8 anos. E ele morava numa casa não muito estruturada, ele tinha outros 17 irmãos. Nos anos seguintes, eles dois tiveram apenas contatos profissionais, com a Mary ajudando ele a se desenvolver artisticamente, até que o Joe, em determinado momento, faz uma aposta com a prima de que ele conseguiria namorar a professora. E a Mary, a professora, levou isso a sério e começou a se envolver com ele, enviando cartas e bilhetes apaixonados, até que a relação, pouco tempo depois, evoluiu para a parte sexual. Apesar deles tentarem manter a relação em segredo, em 1996, um policial estava fazendo uma patrulha e encontrou eles dois num carro, em situações um tanto quanto suspeitas. A Mary conseguiu convencer esse policial de que aquilo era só uma conversa e a família do Falau também acreditou nisso. Nos meses seguintes, o Billy passou a frequentar a casa da Mary com os outros filhos dela e o marido. E em 1997, o marido da Mary encontrou esses bilhetes e denunciou ela para a polícia.
Em março do mesmo ano, a professora foi presa acusada de estupro de vulnerável. Para o seu advogado, ela dizia que não entendia por que a relação dela era errada. Quando ela aceitou se declarar culpada e fez um acordo com a promotoria, a Mary anunciou que estava grávida dessa criança. Ela teve a filha Audrey na prisão e depois entrou em liberdade condicional com a condição de que ela não se aproximasse mais do Willie. Mas não demorou muito para que ela se aproximasse dele e ela foi presa novamente e grávida novamente do Willie. Ela foi sentenciada a 7 anos de prisão. Durante o tempo que ela ficou presa, o Willie criou as 2 filhas do casal com a ajuda da mãe dele. E quando ela saiu, os 2 se casaram, já que ele já era de maior. Eles viveram 12 anos juntos, até que eles se separaram em 2017. No ano seguinte, ela foi diagnosticada com câncer de cólon e em 2020 ela faleceu aos 58 anos. E o Willie permaneceu ao lado dela durante todo o processo. 2 meses depois da ex-esposa morrer, o Willie Falau deu declarações à imprensa de que hoje ele entende que o que ele viveu é um trauma gigantesco e que ele teria procurado ajuda se soubesse da gravidade do que está acontecendo. Eu espero que esse filme sirva para alguma coisa, sirva para mostrar que essa temática não é brincadeira e que se você se envolver com uma criança de 13 anos, isso não é aceitável em cenário nenhum. E eu adorei esse filme, fiquei pasmo com o que eu assisti, fiquei pasmo com a história real, fiquei pasmo com como o filme consegue acertar na veia certa e meter o dedo na ferida com força. Então eu recomendo fortemente Segredos de um Escândalo e este vídeo fica por aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar, comentar o que você achou do filme se você já assistiu e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das próximas críticas. E nós nos vemos lá.